Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com a doutora Ana Carolina Torelli. Ela é médica hematologista do Hospital de Transplantes Euríclides de Jesus Zerbini, o Hospital Brigadeiro. Vamos falar sobre prognóstico. Doutora Ana Carolina, muito obrigada por sua participação conosco aqui na TV Abrale. Elisa, eu que agradeço a oportunidade de participar aqui com vocês. Para iniciar nossa conversa, eu gostaria que você explicasse o que é prognóstico. O prognóstico é uma palavra que remete ao termo previsão, que nem nós podemos prever como estará o clima amanhã, nós, na medicina, tentamos prever como será a evolução de uma doença. Então, isso inclui os sinais, os sintomas que vão acontecer ao longo do tempo, abrange a questão de qualidade de vida, quais são as potenciais complicações e mesmo a expectativa de vida. Doutora, todo paciente oncológico tem prognóstico? Sim, Elisa, todo paciente oncológico tem prognóstico, uma vez que abrange o conceito de como a doença vai evoluir ao longo do tempo. O prognóstico pode sim ser favorável ou desfavorável, vai ser diferente para cada paciente, para cada doença. Isso vai depender de diversos fatores, mas cada paciente tem o seu prognóstico. Como ele é feito? Com base em quais evidências e exames? O prognóstico, Elisa, é feito de forma muito individualizada para cada paciente e depende de diversos fatores. Por exemplo, em relação ao paciente, a idade pode influenciar, assim como a presença de doenças associadas também vai contribuir para o nosso prognóstico. Em relação à doença, nós sabemos que existem aquelas menos ou mais agressivas. Além disso, o estágio em que a doença é diagnosticado também vai influenciar. Em relação aos exames, existem diversos exames laboratoriais, exames de imagem e mesmo exames genéticos. Esses fatores em conjunto contribuem para o prognóstico do paciente. Doutora Ana Carolina, qual a importância do prognóstico para a definição correta do tratamento do paciente? Elisa, somente a partir do diagnóstico e do prognóstico que nós poderemos definir qual é o tratamento adequado para cada paciente. A partir do prognóstico, nós poderemos oferecer o tratamento e as medidas proporcionais para cada caso, de forma que cada paciente tenha o seu benefício máximo naquele tratamento dentro do prognóstico da doença. Doutora, todo paciente deve saber seu prognóstico? Como o médico pode diferenciar beneficência de paternalismo? Elisa, eu acredito que todo paciente deva saber seu prognóstico. A beneficência é uma prerrogativa da medicina em que o médico deve agir, utilizar os seus recursos para garantir o máximo de benefício para o paciente e não causar nenhum prejuízo. O paternalismo, por sua vez, ele remete a uma conduta unilateral, como se o médico sozinho tomasse a decisão diante do caso do paciente. Eu acredito que o médico deve, a partir do seu conhecimento técnico, tomar a decisão no caso do paciente. Entretanto, o paciente deve compreender o plano terapêutico, o plano de cuidado, para que ele possa participar desse plano. Dessa forma, o paciente vai manter a sua autonomia, vai manter o respeito aos seus valores, ainda que a tomada de decisão técnica parta do médico. Ou seja, para concluir, deve ser compartilhado. Doutora Ana Carolina, como os médicos podem abordar prognóstico nos pacientes de doença terminal? Uma situação de uma doença terminal, com certeza traz um grande sofrimento para o paciente e para todos que estão ao redor. Eu acredito que nós, como médicos, diante de um paciente com uma doença terminal, devemos inicialmente conhecer o nosso paciente, saber quais são os seus aspectos emocionais, saber quais são as expectativas e conhecer também a sua rede de apoio, quem são seus familiares, quem são os seus amigos. E diante disso, nós devemos traçar um plano de cuidado, um plano terapêutico, porque o fato do paciente ter um prognóstico reservado e uma doença terminal não significa que ele não tenha um plano terapêutico. A gente vai ter o plano de cuidado para esse paciente e eu acredito que a gente deve sim informar o prognóstico, ainda que seja terminal, à medida que o paciente esteja apto a receber essa notícia, considerando muito a rede de apoio que o paciente tem. Eu acredito que a partir do momento que o paciente sabe do seu diagnóstico e do seu prognóstico, ele pode participar desse plano de cuidado,
ele pode tomar suas decisões e ter a sua autonomia preservada. Por isso que, apesar de ser um tema tão delicado e de grande sofrimento, eu acho que nós devemos trabalhar para passar essa informação para o paciente e também para os seus familiares dentro da vontade dele. Doutora Ana Carolina, muito obrigada por sua participação conosco aqui na TV Abrale. Tenho certeza que ajudou muito, foi muito esclarecedora esse assunto prognóstico. Elisa, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos da TV Abrale e se inscrevam na TV Abrale. Se gostou do nosso vídeo, deixe seu like e deixe seus comentários aqui abaixo. Tchau!